Opa, bom, se existe alguém aos Simpsons que nasceu pra perder no amor, esse alguém é Bart Simpson. Porque enquanto todo mundo lembra do Bart como um moleque rebelde, sem coração, a verdade é que ele passou a série inteira quebrando a cara com mulher. E o pior, quase nunca a culpa é só dele. Às vezes ele é novo demais, às vezes ele é velho demais, às vezes ele gosta e a garota não, às vezes a garota gosta e ele não quer. Então hoje a gente vai passar por todas as garotas que cruzaram o caminho do Bart, desde o primeiro beijo até os relacionamentos do futuro, entendendo como cada uma entrou na vida dele e por que nenhuma ficou. E tudo começa do jeito mais traumático possível. O primeiro beijo da vida de Bart não acontece por iniciativa própria, nem por romance. A responsável por isso é, ironicamente, a própria Lisa. Nos episódios mais antigos, quando Lisa ainda tinha amigas e não era ignorada por todo mundo, acontece uma festa do pijama na casa dela. As meninas começam a brincar de verdade de desafio, uma das meninas perde e escolhe o desafio. E o desafio, por sua vez, é beijar Bart Simpson. Sem cerimônia nenhuma, ela vai até lá e o beija. Só que a reação de Bart é quase um choro. Ele fica travado, em choque, desconfortável. Não é um beijo feliz, não é algo bonito, mas é o primeiro beijo da vida dele. Um início traumático, mas simbólico, porque a partir dali, Bart entra oficialmente no mundo dos relacionamentos e tudo começa a dar errado. Pouco tempo depois, Bart se apaixona de verdade pela primeira vez, por sua nova vizinha, Laura. E aqui a coisa pesa, porque ele se apaixona com força, daquele jeito infantil, bem intenso, achando que era o amor da vida dele. O problema é que Laura é bem mais velha. Pra ela, Bart é só um garoto fofo, quase um irmãozinho. E pra piorar ainda mais, ela acaba se envolvendo com Jimbo Jones, o valentão. Durante o tempo, os dois acabam ficando juntos, até que Laura percebe que Jimbo é um covarde, alguém que nunca defenderia quando precisa, e é nesse momento que Bart acha que chegou a hora dele. Ele cria esperança, se anima, mas o que ele ganha é só um beijinho na bochecha e uma frase que destrói qualquer criança por dentro. Se você tivesse alguns anos a mais, talvez. Isso marca o Bart, porque ele percebe que, por mais que tente, o tempo não tá do lado dele. Depois disso, a série começa a empilhar amores platônicos. Um dos mais absurdos é quando Bart se apaixona por Sofia Vergara, que virou a professora por um período. Totalmente fora da realidade, né? Ela é uma adulta, inalcançável, e ainda existia uma rivalidade silenciosa, mesmo sem sentido, com o diretor Skinner. Bart só observa de longe, sofre quieto e fantasia algo que nunca poderia acontecer. Em outro momento, a situação se inverte. Surge uma menina alta que gosta do Bart, mas ele simplesmente não corresponde. E aqui começa a ficar claro um padrão importante. Bart nunca quer quem o quer. Quando a oportunidade é fácil, ele ignora. Quando é impossível, ele se apaixona. E aí vem um dos momentos mais estranhos e errados dessa fase, porque Bart decide se passar por um homem adulto e começa a trocar cartas com a professora Edna Krabappel, que estava solteira, carente e emocionalmente fragilizada. Ele aproveita a situação, escreve cartas românticas, cria uma identidade falsa e ela cai completamente. Ela se apega de verdade, chega até a mandar umas fotinhas pra ele, deixando claro que estava disposta a ir além. Só que, surpreendentemente, Bart começa a sentir culpa. Ele percebe que aquela mulher estava disposta a largar tudo por alguém que nem existia. E pela primeira vez ele termina algo por empatia, não por medo ou desinteresse. Mas se você acha que isso aqui significa amadurecimento, calma, tá? Porque logo depois aparece Jessica, a filha do reverendo Lovejoy. E essa menina, cara, é um caos puro, rebelde, manipuladora e extremamente pior do que o próprio Bart. Ela rouba o dinheiro da igreja só pela travessura. Bart se apaixona, mas logo percebe que estava lidando com alguém que ultrapassava qualquer limite. E essa relação machuca tanto Bart que ele não consegue terminar sozinho. Ele precisou da ajuda de Lisa para se livrar da Jessica. É o primeiro relacionamento verdadeiramente tóxico da vida dele, e o primeiro que deixa uma cicatriz emocional real. Depois do estrago emocional causado por Jessica, Bart Simpson continua vivendo aquela fase estranha, em que ele tem chances reais, mas sempre faz tudo no tempo errado. E é nesse ponto que ele conhece Greta, a filha do ator Rainier. No começo, a situação é praticamente perfeita para ele. A garota era tímida, sofria bullying e acaba se apaixonando por Bart quando ele a defendeu de uns moleques que estavam bullyingando ela. A partir daí, ela passa a enxergar o garoto como um verdadeiro herói. Ela queria ficar com ele, de verdade. O problema é que Bart demora demais para perceber isso. E enquanto ele está distraído, quem aparece é Milhouse. E sim, por algum milagre cósmico, Milhouse acaba ficando com a garota. Só que no final das contas, Greta percebe que nenhum dos dois vale a pena. Normal, né? Ela termina tudo, zomba da imaturidade dos dois e deixa claro que não quer ficar com nenhum. No final, a amizade continua, apesar de ter rolado uma briguinha, e Bart aprendeu também uma bela lição. Algum tempo depois, a família Simpson resolve viajar para um rancho. E é lá que Bart conhece Clara. E a dinâmica aqui foi importante, porque Bart salvou a garota de uma situação de perigo, impressionou e virou o centro das atenções. Ela se interessa muito por ele. Tudo indica que rolou algo entre os dois ali, mesmo que o desenho nunca deixe totalmente explícito. Mas Bart, mais uma vez, não força nada, ele só deixa acontecer. Entretanto, o universo cobra rápido. Os crimes e as travessuras de Bart se acumularam tanto que ele acaba sendo enviado
para um reformatório juvenil. E é lá que ele encontra uma das relações mais estranhas e marcantes da sua vida, Gina. Gina é uma garota do setor feminino do reformatório. E lá eles são colocados para dançar juntos e ela demonstra um interesse de um jeito nada saudável. Ela bate nele, trata mal, provoca, só que esse, infelizmente, é exatamente o jeito dela demonstrar carinho. Aos poucos os dois acabam se aproximando até demais e acabam fugindo juntos do reformatório. No momento decisivo, quando a fuga dá errado, Gina faz algo que muda completamente a nossa leitura dessa relação. Ela assume toda a culpa e deixa Bart sair livre. Em episódios posteriores, a gente chega até a ver que ela continua presa e tudo indicava que ela passaria mais um bom tempo lá, enquanto Bart seguiu sua vida. Depois dos primeiros anos da série, também existe aquele detalhe curioso envolvendo as gêmeas, sempre deixando implícito que uma delas gosta do Bart, só que ninguém sabe de fato qual é. Em um certo momento, uma das gêmeas confessa que a outra gostava dele. Ele acha que sente algo por Terry, mas nunca sabe se está lidando com ela ou com a irmã, e a confusão acompanha o personagem por anos. Logo depois vem uma das situações mais absurdas de toda a história. Bart consegue uma licença para dirigir, 100% legal, mesmo sendo menor de idade. Com isso ele acaba conhecendo uma garota mais velha chamada Darcy. Ela se impressiona com o fato dele dirigir, acha que ele era mais maduro do que realmente era, e os dois começam a sair. O problema surge quando Darcy começa a falar seriamente em casamento. A coisa escala rápido demais e Bart chega a ficar um passo de assinar a certidão de casamento, mas no último segundo ele entra em pânico, percebe que não estava pronto, e quando ela diz que estava grávida, ele desiste. E se você acha isso aqui foi o último quase casamento da vida dele, calma, tá? Porque tem mais um. Bart entrou num grupo e conheceu Mary Buckle, uma das filhas do Cletus. Preocupado com o destino de um bezerro, Bart entrega o animal para Mary cuidar. Só que os pais interpretam isso como um dote, um pedido de casamento. E de novo, Bart quase casa sem querer. Só não acontece porque seus pais conseguiram intervir a tempo. No final das contas, ele e Mary ficaram bem amigos. E não se preocupem, porque ela volta novamente, tá? Depois de tudo que Bart Simpson viveu até aqui, a vida dá a ele algo que parecia impossível, um relacionamento calmo. No asilo de idosos, Bart conhece Jenny, uma garota doce, bondosa, que ajuda os velhinhos, cuida dos animais e parece representar tudo aquilo que Bart nunca foi. Ela era a definição de boa menina. E o mais curioso é que Bart realmente tenta mudar por ela. Ele tenta ser educado, tenta agir certo, tenta se controlar, só que isso cobra um preço mais pra frente. Sempre que ele tentava proteger um animal ou seguir o estilo de vida da Jenny, ele acabava apanhando, se machucando ou passando vergonha. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, ele insistiu, porque pela primeira vez sentiu que aquilo poderia ser algo verdadeiro. O problema de verdade começa quando Jenny visita a casa dos Simpsons. O caos da família, Homer, Marge exausta, tudo fora de controle, e aquilo obviamente assusta ela. Bart percebe que não dá mais para sustentar aquela mentira e resolve ser honesto. Ele confessa que era o garoto problema da escola, o Bart Simpson de sempre. E essa é uma das cenas mais dolorosas dessa trajetória, porque Jenny não aceita, ela preferiu terminar o relacionamento. E isso destrói Bart muito mais do que qualquer rejeição anterior, porque pela primeira vez ele tentou ser alguém melhor, e mesmo assim não foi suficiente. Machucado, Bart decide ir ao extremo oposto. Se uma menina boa não funcionava, talvez alguém mais caótica funcione. E é aí que surge Nick. Ela é instável, dramática e completamente confusa. Quando Bart tentou beijá-la, por exemplo, ela armou um escândalo, fez aquele joguinho com ela de quer, não quero, mas ao mesmo tempo demonstra que adora toda aquela confusão. No fim, ninguém entende direito o que aconteceu, nem mesmo Bart, nem o público, só fica claro que aquilo não dava certo. Depois disso, Bart resolve simplesmente viver, ficar um tempo sem se envolver com ninguém, até que o destino dá uma volta estranha. O diretor Skinner se apaixonou pela professora nova e pediu ajuda ao Bart. O plano aqui era simples. Bart saía com a filha dela, enquanto Skinner se aproximava da mãe. E a verdade é que os dois até se divertem juntos. A garota virou uma fã do Bart, acha ele incrível, só que com o tempo ele percebe que ela era estranha demais. No final das contas, Bart decide terminar e o impacto disso é grande, porque a garota vai embora da cidade junto com a mãe. Bart fica sozinho de novo e Skinner, por tabela, acaba sofrendo também. Mais pra frente, Bart se envolve com um dos casos mais polêmicos da lista, Shauna, a namorada de Jimbo Jones. Jimbo mandou Bart cuidar dela, e durante esse tempo os dois se aproximaram. Eles se beijam, se divertem, passam do limite, até Jimbo descobrir tudo. A vingança vem pesada, mas Shauna deixa uma marca permanente no Bart, porque é com ela que ele descobre como os bebês realmente nascem. Sozinho e carente, Bart decide algo desesperador: procurar todas suas ex-namoradas para ver se alguma ainda sentia algo por ele. E a realidade bate forte. Muitas a odeiam, outras nem se lembram quem ele é. E em uma dessas buscas ele reencontra Darcy, que agora tinha um filho com o Jimbo. E bem, a essa altura já ficou claro que Bart, Jimbo e até o Nelson parecem compartilhar dos mesmos gostos. Essa busca, por sua vez, leva ele novamente até Mary Buckle. Ele descobre que ela fugiu de casa e foi parar em Nova York, tentando realizar seus sonhos. Os dois se reencontram, se divertem, parece que agora vai, mas no final das contas não vai. Quando o pai dela aparece querendo levá-la de volta, Mary foge de novo e eles se separam outra vez. Mais tarde, Mary retorna para Springfield. Eles tentam novamente, só que agora fica claro que ela espera demais do Bart. Ela quer maturidade, compromisso e crescimento, enquanto Bart não pode oferecer isso. Ela termina o relacionamento de forma definitiva e isso quebra o Bart por dentro. Ele até tenta reconquistá-la, mas ela já estava com outra pessoa. Depois disso surge a Nika, a prima do Milhouse. Ela era amarga, viciada em cigarros e começa a se envolver com Bart, mas também não dá certo. No último momento, antes dela ir
família embora de volta para sua cidade, Bart a alcança e diz que ele a detesta, e Annika vai embora humilhada. Com o tempo, Bart chega aos seus 15 anos e finalmente se envolve com Terry. A gente acha que é Terry. O detalhe é que às vezes não é a Terry, é a irmã. A série sugere várias vezes que elas se revezam e que Bart sai com as duas aleatoriamente. É confuso, sim, mas também coerente demais com a história dos Simpsons, né? Já adulto, Bart vive o relacionamento mais longo e sério de toda a sua vida, com Genda. Eles ficam juntos por anos. Bart pede ela em casamento. Ela até quer, mas sonha com estabilidade, dinheiro e futuro, algo que Bart não poderia dar, porque ele sonhava em viver sem planos. No final das contas, ela termina, porém engravida. Então os dois se casam à força. Depois disso, eles têm outro filho e então se divorciam. Genda, por sua vez, é a ex que mais dói, tanto que o Bart tenta apagá-la da memória. No futuro, tudo continuou caótico. Nelson engravidou uma das gêmeas, Milhouse morreu. E dizem que, aos 83 anos, 1 minuto antes de morrer, Bart encontrou o amor da sua vida. Durou apenas 1 minuto, mas no final das contas ele conseguiu.